Olá, pessoas! Eu sou Natasha Heinemann, este é o Redemoinhando e hoje é dia de Book Haul do mês de junho de 2021. Então eu vou começar mostrando pra vocês uma compra que eu fiz, que não foi um livro, mas veio junto com o livro. O livro veio de mimo, mas foi uma arte que eu acho maravilhosa. Quem me indicou essa artista foi o Dan. O Dan comprou uma arte parecida com a minha e eu me apaixonei, então eu já encomendei também. Artista de Belém do Pará. E esta foi a arte, olha só que maravilhosa. É a Vênus de Willendorf. Como é que chama isso? Um print, né? Como se fosse um carimbo de folhas em volta. Eu achei muito linda. Inclusive, já estou encomendando mais, porque eu quero dar de presente. E junto com a arte, a artista, me enviou alguns mimos maravilhosos. Gente, que carinho. Alguns, acho que são adesivinhos esses. Eu amei esse aqui, ó, que é um besouro. Temos este e este também. Me mandou essa outra arte, muito bonita. Ela é tatuadora também. É a Tibunila. Eu não sei como é que fala o arroba dela, por isso que eu ainda não falei, gente. Mas eu vou deixar aqui embaixo escrito e no box de descrição o contato dela no Instagram, se vocês quiserem encomendar alguma coisa. Porque olha o livro, que coisa mais linda. É um livro chamado As Cores Existem para Todos os Seres. Enila, o nome dela é Enila Mergulhão Tibunila. É assim, então. E aqui tá a parte de dentro. Faz parte da coleção Poesia Pintada, esse é o volume 1, pela editora Raio Verde. Então é um livro muito de arte. Então olha só, para vocês verem algumas ilustrações. Muito lindo mesmo. Dá pra ver que tem tudo a ver com tatuagem mesmo, os desenhos dela. Então, Nila, muito obrigada por ter vendido pra mim, por ter enviado. E obrigada, Dan, também, pela dica da artista, que eu gostei muito. Ganhei alguns presentes agora no mês de junho, da minha inscrita misteriosa do Rio de Janeiro. Cara, vários livros muito bons. O primeiro, Flor de Gume, da Monique Malcher, ou Malcher, pela editora Pollen. A autora também é lá do norte do Pará, ela é de Santarém. E esse foi um livro que foi indicado pelo Leia Mulheres, relacionado a autoras do norte, e que eu fiquei muito curiosa para ler. Então, eu não sei se a minha inscrita sabia que eu queria esse livro, mas eu queria muito. Estava na minha lista de desejados, muito obrigada. Ela também me enviou Ó Margem, Reinventa os Rios, da Cidinha da Silva, pela editora Oficina Raquel. Isso mesmo, Oficina Raquel. A Cidinha da Silva é uma autora que eu já li algumas coisas dela, algumas crônicas, alguns contos. Mas eu fiquei feliz de ter ganhado mais um livro da Cidinha da Silva. Olha só esse eu não conhecia. Contos Indígenas Brasileiros, do Daniel Munduruku, pela Global Editora. Vocês sabem que eu sou fã do Daniel Munduruku, eu gosto sempre de ler autores indígenas de vez em quando, e esse é super fininho, então qualquer dia eu consigo pegar para ler e dar conta desse livro. E já gostei aqui que tem ilustrações, tem mapas pra gente localizar os povos que contam esses contos, né? Muito legal, não conhecia este livro, obrigada. E este aqui que eu também não conhecia, A Alma que Caiu do Corpo, do André Toral, pela editora Veneta. Que capa linda, né? Esse livro foi... O André Toral é antropólogo, ele é cientista social e antropólogo. E esse livro reúne 9 histórias em quadrinhos sobre contato, muitas vezes violento, entre os povos indígenas e os brancos no Brasil. Então é um livro em preto e branco, em quadrinhos, e fiquei muito curiosa, não conhecia, olha só que lindo, gostei, ai meu Deus, já tô empolgada, acabamos de começar o book haul e eu já estou empolgada com todos os livros que eu ganhei, que eu comprei, que eu adquiri. Esse aqui foi presente de uma querida que é minha parceira lá no Instagram, a Georgiane, do Instagram Feminismo em Livros. Vou deixar também no box de descrição e aqui escrito pra vocês. Ela enviou um livro do qual ela fez parte, se eu não me engano ela foi inclusive organizadora, o nome dela está aqui. O livro é Mulheres Emparedadas, Confissões da Pandemia, organizado pela Gleice e Ali Ramos, pela Juliette Oliveira e pela Georgiane Moreira. É um livro
de textos produzidos durante a pandemia, mas o que eu achei mais legal é que, olha só, tá autografado. O que eu achei mais legal é que são textos muito variados. Então aqui tem textos de ficção, textos de não ficção. Imagino que talvez tenha poesia, mas tem de tudo aqui nesse livro e eu achei muito variado. Gostei da proposta. Obrigada pelo envio, Georgiane. Tá lindo o livro. Parece que a editora tá querendo um segundo volume. Fica aí no ar a dica. E eu acho que se vocês quiserem adquirir, podem falar com ela no Instagram Feminismo em Livros. Chegou aqui de parceria com a Companhia das Letras, um livro que eu também estava querendo muito, Questão de Raça, do Cornel West, pela Companhia de Bolso, tradução de Laura Teixeira Mota, e é uma coletânea de ensaios que já tinha sido publicada no Brasil, foi publicada pela primeira vez em 1994, e Cornel West é um sociólogo norte-americano que trata das questões raciais nos Estados Unidos. Então, de novo, são textos variados sobre o tema da questão de raça, como diz o próprio título, e parece que é um livro muito elogiado, assim, ele virou um clássico instantâneo. Estou empolgada para ler, obrigada Companhia das Letras. E aí vem os livros de financiamento coletivo que chegaram aqui. Gente, é muito emocionante apoiar o financiamento coletivo, porque você participa do processo, entende? Sei lá, o livro só vai ser publicado se atingir a meta, e aí você fica na expectativa, é muito legal, tô gostando dessa participação. Esse ano era uma das minhas metas, conseguir colaborar mais com projetos de financiamento coletivo, e com certeza tá dando certo. Antes de eu mostrar quais chegaram aqui, porque foram mais de um, eu queria dizer que tá rolando um financiamento coletivo, tá rolando vários sempre, né? Mas dos que eu estou participando e que ainda não finalizaram, tá rolando um chamado Karnak, Detetive do Oculto, do autor William Hope Hodgson, pela editora Corvus. Eu já participei do financiamento de um livro da editora Corvus, que foi O Grande Deus Pan. Chegou aqui em casa, eu nem peguei, tá lá longe. Mas é um livro de terror e eles estão continuando a coleção. E esse é o segundo volume. São 6 contos que foram escritos em 1910 até 1912. E vai lidar com isso, né? O Karnak é um detetive do oculto. Então ele vai lidar com objetos malditos, casas assombradas, seres sobrenaturais e maldições familiares e um monte de coisa. Então se você quiser ver o livro, né? Ver como é que vai ficar o projeto gráfico, uma sinopse melhor do que essa que eu tô fazendo, quais são as recompensas, dá uma olhadinha aí no box de descrição do vídeo que eu vou deixar o link para a campanha, que é catarse.me/Karnak. E agora sim, eu posso mostrar os que chegaram aqui de financiamento coletivo. Esse que tá muito lindo, o livro Não Tão Branca, da Jessie Fawcett, pela editora Escureceu, que é uma editora composta inteiramente por pessoas pretas e que tem como intuito, como objetivo, publicar pessoas pretas que ou não foram publicadas aqui no Brasil ou não são publicadas há muito tempo. Este livro foi publicado em 1928, originalmente, nos Estados Unidos, porque a autora é estadunidense, e é inédito no Brasil. E tá lindíssimo o livro, é tudo o que eles prometeram. Perfeita diagramação, a folha, tá muito lindo mesmo. E, como eu disse, a autora é norte-americana e vai discutir questões de raça nos Estados Unidos. Esse é o livro de uma jovem negra norte-americana, da Filadélfia, e que descobre que ela pode se passar por branca. Então ela vai para Nova York, tentando escapar do racismo, mas alguma coisa vai acontecer ali que não vai dar tão certo assim o plano dela. Tá lindo demais esse livro, parabéns, editora Escureceu. E esse aqui eu guardei porque acabou de chegar. Gente, eu tava sentada aqui pra gravar, me interfonaram, falaram, chegou uma encomenda. Fui lá pegar pra poder mostrar pra vocês aqui no vídeo de book haul. É uma encomenda da Bandeirola, que também é um financiamento coletivo, mas eu não abri ainda, vou abrir aqui na frente de vocês. Veio este postal, veio essa cartinha que eu mostrei pra vocês, e veio o pacotinho que tá fechado, então vou abrir aqui junto. Que dó de abrir, porque é papel de seda. Vamos lá. Ui, quase caiu. Aqui um livro, Crimes Impossíveis. Eu acho que eu cheguei a mencionar esse livro pra vocês em algum vídeo. Então também foi um financiamento coletivo e é um livro
policial que reúne contos de crimes impossíveis, crimes de quarto fechado, que se chama, tá até escrito aqui. Quem reuniu esses contos foi o Braulio Tavares, da biblioteca pessoal dele, ele escolheu esses contos. E os crimes de quarto fechado são aqueles que aparentemente não têm resolução, porque é impossível que o criminoso tenha entrado naquele quarto ou que tenha saído daquele quarto. Ou não precisa ser o quarto, né? Daquele ambiente em que ocorreu o crime, porque não tem nenhuma pista que ele tenha deixado, porque a porta estava trancada quando o morto foi encontrado. Então sempre tem essas impossibilidades. E o livro tá muito bonito, gente, que legal. Olha só, aqui, tudo certinho. Muito legais esses projetos de financiamento coletivo. E agora vamos às compras. A primeira é esse aqui, As Pensadoras, volume 1. Me enviaram, ó, livro capa dura, muito lindo, né? Me enviaram com o meu nome aqui numa estrelinha. Vou até colocar aqui dentro. É um livro escrito por várias autoras e a editora chama-se As Pensadoras, publicado este ano, 2021. Esse é o primeiro volume de uma coleção que elas pretendem fazer. Gente, deixa eu só avisar, eu tô gravando tipo 5h30 da tarde, então o sol tá se pondo e a luz vai variar aqui no vídeo, tá? Mas tá acabando, já tô mostrando as compras, falta pouco. Aqui tá dizendo assim, ó, a coleção As Pensadoras publica a produção acadêmica brasileira sobre o pensamento teórico-prático de mulheres, da base conceitual à espinha dorsal do pensamento moderno e contemporâneo. O volume 1 reúne 10 autoras que analisam aspectos do pensamento de Hannah Arendt, Adriana Carvalheiro, Sheila Ben-Habib, Margaret Cavendish, Simone de Beauvoir, Angela Davis, Maria Lugones, Silvia Rivera Cusicanqui e Lélia Gonzalez. Os artigos revelam a importância e a real possibilidade de se inaugurar um cânone filosófico feminista de longo alcance, a começar por essa obra. Então são várias autoras que vão falar sobre essas várias filósofas, só que não é um resumo da obra dessas filósofas, é um aspecto da obra dessas filósofas, tá? Sempre vão se debruçar sobre um tema sobre o qual essas filósofas tratam. Eu vou deixar o link para compra desse livro aí no box de descrição, porque esse não tá, por exemplo, na Amazon. Ele é comprado diretamente no site das Pensadoras. Eu comprei um por pura influência da Ju, do podcast O Nome do Livro. O podcast O Nome do Livro é maravilhoso, é apresentado pela Luana Werb, pela Ju e pelo Caleb. E a Ju recomendou esse livro, O Castelo dos Destinos Cruzados, do Ítalo Calvino, pela Companhia das Letras, tradução de Ivo Barroso. É um livro esgotado, então eu fui procurar na estante virtual e encontrei por um preço acessível. Nem todos estão com esse preço, tá? Alguns estão bem carinhos, inclusive. Mas é um livro que vai falar de uma reunião de pessoas. Olha só, essa é a capa mesmo e esse aqui é uma luva. Pessoas que se reúnem em volta de uma mesa num castelo ou numa taverna, você não sabe direito o que é, e elas não conseguem falar, elas não conseguem vocalizar. Então elas vão contando a história delas a partir de cartas de tarô que são tiradas dali. Eu achei essa premissa maravilhosa. Eu só li um livro do Ítalo Calvino até hoje, o que é um absurdo, porque eu gostei muito. Eu li O Barão nas Árvores e eu tenho os outros dois. É tipo uma espécie de trilogia, né? Eu tenho os outros dois e ainda não li. E agora eu adquiri esse também, graças a Ju. Comprei um que eu tava querendo fazia tempo também, Intolerância Religiosa, do Sidney Nogueira, pela editora Jandaíra. E faz parte da coleção Feminismos Plurais. Eu coleciono essa série de livros que eu acho magníficos, explicam conceitos básicos sobre questões raciais, sobre questões de feminismo. E agora eu já vi que lançaram mais alguns novos, já quero também. Mas esse aqui é sobre intolerância religiosa e vai falar principalmente sobre religiões de matriz africana. O Sidney Nogueira é professor babalorixá e doutor em semiótica e linguística geral. Também adquiri O Ensino de Filosofia e a Lei 10.639, do Renato Nogueira, pela editora Palas. Eu gosto muito do Renato Nogueira, ele é professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E esse é um livro que vai falar sobre essa lei, que coloca como entre as matérias obrigatórias no ensino básico, história, literatura, ligadas à África. E a filosofia africana e filosofia afro-brasileira vai entrar também nessa lei. Então eu quero ler bastante sobre isso, porque são temas que eu gosto de levar para a sala de aula.
Comprei este livro que me foi recomendado, Filosofia em Sala de Aula, Teoria e Prática para o Ensino Médio, da Lídia Maria Rodrigo, pela editora Autores Associados. É um livro que estava caro e ficou barato, não sei o que aconteceu, mas eu aproveitei no dia que eu olhei, estava barato e comprei. E vai falar muito sobre a parte didática e a preparação de conteúdos, de aulas para ensino médio. E aí os últimos dois que eu tenho para mostrar são de ficção. Um deles é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, pela Companhia das Letras. Este vai ser o livro de julho do Piquenique Literário. Nós vamos discutir no fim do mês o assunto desse livro e o autor estará presente na discussão. Vai ser uma discussão virtual. O Piquenique Literário tem acontecido virtualmente por causa da pandemia. Então, quem quiser participar, dá tempo. Parece que é um livro muito fluido, as pessoas leram em um dia. E eu tô muito empolgada, tenho expectativas altas para esse livro, ouvi muitos elogios. E olha só, O Avesso da Pele é a história de Pedro, que após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família, refazendo os caminhos paternos. Então vai lidar com as questões de identidade, paternidade, relações raciais, violência, né? Temas sempre muito interessantes e muito importantes. Se vocês quiserem participar do Piquenique Literário, eu vou deixar, como sempre, lá no box de descrição o contato para vocês verem as informações sobre quando, como fazer para entrar no encontro. E o último livro que eu tenho para mostrar hoje é o Artemis, do Andy Weir, pela editora Arqueiro, e a tradução é de Alves Calado. Este livro, todos os que estão vendendo são culpa da Dessa, do canal Louca dos Livros, porque ela amou. O autor, vocês podem conhecer por ser autor também do livro Perdido em Marte, que virou filme, é um filme muito bom. Eu quero ler ainda o Perdido em Marte antes de ler o Artemis, mas, gente, a capa é maravilhosa. Essa lua aqui é como se fosse uma lixa. Ó, é tudo brilhante, muito lindo. E tava barato também, viu? Dá uma olhadinha aí no preço, é só clicar no link que tá no box de descrição. Mas parece que é uma cidade na Lua, a primeira cidade na Lua. Tá lá cheia de humanos, vocês sabem que humanos não fazem as coisas muito certo. E nós acompanharemos nossa protagonista chamada Jazz Bashara, que não é exatamente uma heroína, ela é uma contrabandista. Então ela é uma criminosa. E a Dessa disse que é um livro engraçado, esse autor ele tem essa veia humorística forte, ficção científica, né, daquele jeito que eu gosto também. Então fica essa dica e a culpa é da Dessa. Oi gente, invasão da Nath do futuro aqui, porque a Nath do passado esqueceu de mencionar os e-books, os livros digitais que eu comprei, que eu adquiri, que eu baixei gratuitamente ao longo do mês de junho. E aí só queria lembrar vocês que eu não sei se eles ainda estão gratuitos, alguns deles, né, que eu baixei. Se você quiser verificar, dá uma olhadinha nos links que estão aí no box de descrição. Lá tem não só os preços da Amazon, mas também as sinopses mais completas para quem quiser baixar, tá bom? E a maioria dos que foram baixados gratuitamente tem a ver com o mês do orgulho LGBTQIA+. Por isso que eu não sei se eles ainda estão gratuitos, tá? Mas vale a pena dar uma olhadinha. O primeiro que eu baixei foi o Círculo de Máscaras, da Jéssica Anitelli, é uma edição independente, e agora eu não tenho certeza se é um conto, eu acho que sim, cuja protagonista é universitária, e pelo que eu entendi, ela vê um casal se pegando numa sala de aula e quer descobrir tudo sobre isso. Então rola uma fofoca ali no livro, e parece que ela vai tentar equilibrar a vida universitária, a vida amorosa, esses malabarismos que a gente faz a vida inteira, né? Eu ia falar na juventude, mas na vida inteira. Outro que eu baixei gratuitamente foi Escrito em Algum Lugar, do Vitor Martins, publicado pela 3 Pontos Agência Literária. Esse eu tenho certeza é um conto, eu anotei aqui. E o protagonista chama-se Antônio, ele tem 26 anos e ele tá na fila para comprar o ingresso do show da sua boy band favorita. E na fila do ingresso ele vai conhecer um outro rapaz chamado Gustavo, pelo jeito vai rolar alguma coisa. E o último gratuito que eu tenho para falar para vocês chama-se Guardei no Armário, Trajetórias, Vivências e a Luta por Respeito à Diversidade Racial, Social, Sexual e de Gênero, do Samuel Gomes, pela editora Paralela. E se eu não me engano, esse não é ficção, é um livro autobiográfico, portanto de não ficção, em que o autor vai contar sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, quando ele foi um menino negro, periférico, que se descobre gay,
numa família evangélica. Ele provavelmente foi criado como muito religioso, né? Nesse ambiente muito religioso. E ele vai contar sobre os seus amadurecimentos, suas lutas, suas vivências, suas descobertas, as violências que ele vai sofrer e etc. Agora vamos aos que eu paguei, mas eu paguei baratinho em cada um deles. O primeiro chama-se O Fantasma da Máquina, de Gabriela Nascimento, da editora Plutão. Teve uma vez aí que a editora Plutão entrou em promoção e eu aproveitei. É um livro que vai falar sobre androides e inteligência artificial. E aí vai cair naquelas questões de se um androide pode ser vivo, se um androide pode ter sentimentos, aquelas reflexões todas que a gente gosta da ficção científica. Um outro que eu tava com muita vontade de ler, porque ele entrou na votação pro piquenique literário do mês de junho e não ganhou. Ganhou o livro Eu Travesti, mas esse teve um momento aí do mês que ficou barato, o e-book, e aí eu adquiri Apenas Uma Garota, de Meredith Russell, pela editora Intrínseca. E parece que a protagonista muda de cidade com a família dela, ela ainda estuda na escola, né? E cria afeto por um amigo, por um menino. Só que essa menina chamada Amanda esconde um segredo. O segredo é que ela é transgênero. Então deve criar um grande conflito aí em relação a se ela deve contar ou não pro menino que ela tá gostando, pro pessoal da cidade nova e esse tipo de coisa, como é que eles vão receber essa notícia. E pelo que eu vi, a autora, que é estadunidense, também é transgênero. Então eu queria ler uma ficção sobre isso. A maioria dos livros sobre transgeneridade que eu leio são não ficção. E esse livro foi dica da Steph, do canal Devaneios de Papel. Muito bom. E eu também comprei, na pré-venda inclusive, um conto, também acho que é um conto, não tenho certeza, chamado A Fogueira que Nunca Se Apaga, do Thiago Lee, pela editora Página 7. E é a história de um vilarejo, uma cidade chamada, um povoado chamado São João das Almas, onde há mais de 20 anos existe uma fogueira que não se apaga. E há mais de 20 anos a população dessa cidade é obrigada a celebrar uma festa de São João todas as noites. E aí parece que vão chamar um cata-lendas chamado Moacir para ele tentar solucionar esse mistério e resolver a vida dessa população. Tá certo que a gente tá com saudade de festa junina, né, na pandemia, mas todo dia durante 20 anos acho que também é um exagero. O Thiago Lee é um autor nacional contemporâneo, se eu não me engano ele é sergipano, e eu já li dele um livro chamado O Homem Vazio, muito interessante, voltado para um público mais jovem. E aí essa história do cata-lendas me lembrou um outro que entrou em pré-venda agora, o livro físico, que não tinha. Só existia e-book do livro O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, pela editora Gutenberg. Foi um livro que eu amei, um continho também rápido. E, gente, a capa tá linda, tô deixando aí pra vocês verem. Eu tô, assim, eu quero comprar esse livro. Esse eu ainda não comprei, mas foi um e-book que aqueceu meu coração na época que eu li. E eu quero ter ele na estante. É isso, fim da invasão da Nath do futuro. Certo? Esses foram os livros adquiridos, ganhados, comprados, financiados coletivamente no mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Deixa um joinha pra mim. E eu queria saber por qual desses livros vocês acham que eu devo começar. São tantos bons, né? Mas qual você tá mais curioso pra saber sobre, ou qual você gostaria de ler também. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau!